Olá, irmãos, graça e paz, que Deus esteja abençoando a sua vida, toda a sua família. Nós estamos reunidos mais uma vez, mesmo que seja online, nós temos essa alegria, essa oportunidade de estarmos juntos. É um privilégio poder adentrar a sua casa. Nós estamos começando mais um estudo bíblico com a graça de Deus. E antes de nós lermos o texto bíblico, antes de meditarmos na palavra de Deus, Deus tem algo específico para o nosso coração nessa noite. Eu gostaria de dar um aviso para você que está nos acompanhando. Nós queremos lembrar os irmãos que todo domingo nós temos realizado a série de mensagens A Igreja em Movimento. Todo domingo às 17 horas, pelo canal do YouTube, você pode acompanhar essa série de mensagens. Os nossos cultos presenciais estão suspensos, mas nós gostaríamos de convidar você e toda a sua família para participarem conosco aos domingos, às 17 horas, das nossas celebrações, com a série A Igreja em Movimento, Viajando com o Apóstolo Paulo. Eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade e convidar os irmãos a continuarem servindo ao Senhor através dos seus recursos. Você pode contribuir financeiramente para o Ministério da Sexta Igreja através de uma transferência bancária ou até mesmo pelo Pix que está aparecendo aí no seu vídeo. Continue participando, continue investindo no reino de Deus. Nós queremos lembrar os irmãos que a generosidade precisa fazer parte da nossa vida e da nossa caminhada como servos de Deus. Então continue participando, investindo na causa do reino de Deus e lembrando que nós temos como desafio a construção do edifício de educação cristã. Queridos, vamos continuar a nossa série A Igreja em Movimento. Já tem alguns meses que nós estamos estudando essa carta escrita por Tiago de forma expositiva e eu convido você nessa noite a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2, nós vamos ler os versos 20 a 26. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos finalizar o estudo do capítulo 2 e na semana que vem, se Deus permitir, nós iniciaremos o estudo do capítulo 3. Então abra comigo aí a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versos 20 a 26. Leia comigo aí o texto da palavra de Deus que nos diz assim: Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Queridos, nós temos estudado aqui nessa carta de Tiago de que a fé e as obras são duas realidades presentes na vida de um verdadeiro crente. Um verdadeiro cristão, aquele que ama a Deus, aquele que tem uma fé genuína, diz a palavra de Deus que a sua vida vai produzir boas obras. O seu testemunho vai impactar as pessoas e por onde esse discípulo de Jesus passar, ele vai transformar a vida das pessoas e a realidade na qual ele está inserido. E a palavra de Deus, então, nos chama a atenção ao dizer que fé e obras caminham lado a lado. Nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos crer que Jesus venceu a morte, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, mas isso não é suficiente. Diz a palavra de Deus que nós precisamos também praticar boas obras.
uma vez que há muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, que já declararam a sua fé em Cristo Jesus, mas a sua vida não produz boas obras, ou seja, a sua fé é morta, a sua fé não tem valor, não tem sentido. Então, os discípulos de Jesus que não realizam boas obras, eles não servem para nada, eles estão nesse mundo não para fazer diferença, mas apenas para engrandecer a si mesmo. E para Tiago, aqueles que declaram verdadeiramente crer em Deus, consequentemente a sua vida produzirá boas obras. O fato de alguém crer em Cristo Jesus não significa que o seu testemunho, não significa que a sua vida tem produzido boas obras. Nós não podemos contentar em apenas crer em determinadas doutrinas. Só isso não é suficiente. A sua preocupação não pode ser apenas em conhecer a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, mas a sua preocupação como discípulo de Jesus precisa ir além disso. Você precisa se preocupar a cada dia em produzir boas obras, em dar bom testemunho, em amar as pessoas que estão à sua volta, considerar o seu próximo e fazer diferença nesse mundo tão cruel, tão indiferente a Deus no qual nós vivemos. Então, o nosso chamado como discípulos de Jesus é marcarmos a geração deste mundo. Nós fomos chamados para fazer diferença no presente, na vida das pessoas que nos cercam. Nós somos chamados para impactar cada pessoa que convive conosco. Se você deseja ter uma vida extraordinária, segundo a palavra de Deus, você precisa ser um praticante do Evangelho, um praticante da palavra de Deus. E Tiago agora, aqui a partir do versículo 20, ele usa um exemplo e ele vai destacar então a vida de Abraão. O interessante, queridos, é que Tiago, ao longo da sua carta, ele fez uso de vários exemplos. A carta de Tiago, como nós já falamos outras vezes, é uma carta muito prática. E Tiago faz dessa carta prática na medida em que ele vai lançando exemplos para os seus leitores. E uma hora ou outra, Tiago está lançando o exemplo para fortalecer o seu ensino, aquilo que ele acabou de dizer, aquilo que ele acabou de ensinar. E agora, a partir do versículo 20, nós temos aqui o exemplo da vida de Abraão. E Tiago faz questão, de usar a vida de Abraão para ilustrar o seu ensino. Então eu espero que você agora olhe para esse exemplo aqui a partir do versículo 20 do capítulo 2, para que nós possamos aprender essa lição que Tiago quer compartilhar conosco. O interessante é que aqui no versículo 20, Tiago continua fazendo uso de um recurso pedagógico. Tiago, como um bom escritor, como um bom autor, ele faz uso da diatribe, que era um recurso muito usado naquela época e ainda hoje também é usado. Ele, ao fazer uso desse recurso pedagógico, é como se Tiago estivesse conversando com um personagem imaginário. E esse personagem imaginário é como se fosse o adversário de Tiago. Ele já fez isso no versículo 18 aí do mesmo capítulo 2, e agora aqui no versículo 20, Tiago continua fazendo uso desse recurso pedagógico. Olha o que ele nos diz no versículo 20, dando continuidade a esse recurso pedagógico. Ele diz assim: Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Os irmãos conseguem perceber que Tiago aqui ele está dialogando com um personagem imaginário e real. E esse homem insensato é esse seu adversário imaginário. De que a fé sem obras é inoperante? E ele continua no verso 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vamos relembrar um pouco aqui a história de Abraão e de Isaque. No capítulo 12 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia,
Deus chama Abraão e lhe faz promessas. No capítulo 15, 3 capítulos depois, Deus renova a aliança com Abraão. É quando Deus chama Abraão e pede para ele olhar as estrelas do céu, e Deus diz para Abraão: a sua descendência será como as estrelas dos céus, ou seja, a sua descendência será numerosa, impossível de contar. E no versículo 22, Deus aparece a Abraão e lhe pede o sacrifício de Isaque. Nós sabemos que Isaque foi chamado filho da promessa, uma vez que Abraão esperou muitos anos para ter esse filho. E diz a Bíblia que depois que Isaque nasce, Deus então pede a Abraão o seu filho Isaque. E a palavra do Senhor nos diz que Abraão ele não pensa duas vezes. Quando Deus pede o seu filho como sacrifício, Abraão segue as orientações de Deus, ele sobe até o Monte Moriá e ali ele amarra Isaque, ali ele prepara Isaque para oferecer como sacrifício a Deus e de repente Deus intervém e aparece ali ao lado de Isaque um cordeiro como um substituto daquele sacrifício. Abraão, ele obedeceu. Abraão, ele foi obediente. Diz a palavra de Deus que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E Abraão ali, quando ele vê aquele sacrifício substituindo ali o seu filho Isaque, aquele cordeiro, é importante a gente entender que o sacrifício que simboliza a pessoa de Cristo Jesus não é Isaque, mas aquele próprio cordeiro que Deus providencia para Abraão. E nós sabemos o final da história, depois Abraão pega aquele cordeiro e sacrifica ele a Deus no lugar do seu filho. Então a fé em Gênesis capítulo 15, ela foi percebida em Gênesis capítulo 22. Quando Deus faz uma renovação da aliança com Abraão ali em Gênesis capítulo 15, nós podemos ver a concretização dessa aliança, nós podemos ver a fé de Abraão se tornando uma realidade já em Gênesis capítulo 22. Então, Gênesis 15, Deus ele renova a aliança com Abraão, essa fé de Abraão é confirmada ali diante de Deus, mas apenas no capítulo 22 que Abraão então ele vai externar essa fé. Ele vai colocar para fora essa fé através ali da obediência a Deus ou daquele momento ali que ele leva o seu filho Isaque como sacrifício ao Senhor. Só a partir daquele momento ali que Abraão toma a decisão de sacrificar o seu filho é que nós percebemos ali a fé que Abraão havia firmado com Deus em Gênesis capítulo 15. E no verso 22 nos diz: vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Tiago continua falando aqui a respeito de Abraão. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Nós aprendemos aqui com Tiago de que fé e obras são dois lados da mesma moeda. O verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que deseja ter uma vida extraordinária com Deus, ele tem uma fé e ele também pratica boas obras. Essas duas realidades precisam caminhar lado a lado. Aquele que apenas diz que tem fé, mas não tem obras, diz a palavra de Deus que ele é um enganador, ele é um hipócrita. E não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quer que você seja alguém que crê na palavra de Deus, mas também uma pessoa que pratica boas obras e que faça diferença. Então a fé salvadora, ela vai produzir obras de obediência. Assim foi na vida de Abraão. Abraão testemunhou da sua fé diante de Deus, mas chegou um momento da sua caminhada que ele produziu boas obras. E isso então testificou, isso então enalteceu a fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
quando só há declaração de fé e não obediência, é uma fé falsa. É isso que a palavra de Deus nos ensina aqui. Se você tem uma fé verdadeira, genuína, você vai obedecer a Deus. E como que você vai obedecer a Deus? Você vai cumprir a palavra de Deus. Você vai colocar em prática os mandamentos de Deus. Você vai amar as pessoas que estão à sua volta. Você vai fazer diferença. Você não vai cair no pecado da acepção de pessoas. Você vai amar tanto o rico quanto o pobre. E a sua vida será um instrumento para impactar este mundo. Então, que no nome de Jesus, que nós não sejamos apenas ouvintes do Evangelho, que nós não sejamos apenas homens e mulheres que creem em determinadas doutrinas, mas que nós sejamos homens e mulheres de boas obras, que obedecem a Deus, que faz diferença no mundo no qual nós estamos inseridos. Versículo 24, Tiago diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Nós precisamos compreender esse versículo 24, porque senão nós vamos achar que Tiago aqui ele está contradizendo o apóstolo Paulo lá em Romanos. Porque Paulo lá em Romanos, ele nos diz que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. Então olha só, Tiago aqui, no capítulo 2 da sua carta, ele não está contradizendo Paulo, e nem Paulo está contradizendo Tiago, porque as obras que Paulo condena lá em Romanos não são as obras que Tiago está aprovando aqui. E a fé que Paulo aprova não é a mesma fé que Tiago está condenando aqui na sua carta. Então olha que interessante. Paulo, lá em Romanos, quando ele diz que o homem é justificado pela fé sem obras da lei, Paulo está combatendo o legalismo. O que é o legalismo? Legalismo defendia de que alguém, para ser salvo, ele precisava obedecer todas as leis de Deus lá do Antigo Testamento. E nós sabemos que não é assim. E Paulo ele faz esse ensino com muita autoridade. Paulo lá em Romanos, ele deixa muito claro que a salvação não depende da obediência à lei. E Tiago aqui na sua carta, ele não está combatendo o legalismo. Tiago está combatendo o antinomismo. O que era o antinomismo? Pessoas que se diziam crentes, que afirmavam a sua fé em Cristo Jesus, mas a sua vida não era coerente com o Evangelho, com a palavra de Deus. Eram apenas ouvintes do Evangelho e não praticantes. E esse antinomismo, infelizmente, estava muito presente ali na igreja do primeiro século. Nós sabemos que até hoje essa é uma realidade triste dos nossos dias. Quantas pessoas estão defendendo a palavra de Deus, as escrituras, as doutrinas, mas a sua vida não enaltece a grandeza de Deus. A sua vida não testemunha o poder de Jesus Cristo. A sua vida está vazia. Ela tem muito conhecimento na mente, mas no seu dia a dia, na prática, ela não vive a palavra de Deus como deveria. Então, Paulo combate o legalismo lá em Romanos e Tiago combate aqui na sua carta o antinomismo, que era aquela ideia de que as pessoas precisavam apenas da fé e não das obras. E Tiago vai combater isso ao dizer: tome cuidado, vocês não podem viver esse antinomismo. Vocês precisam ter fé em Deus, mas a vida de vocês precisam demonstrar essa fé. E no verso 25, Tiago continua: de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? A história de Raabe é uma história muito conhecida. Raabe era uma prostituta. Nós sabemos muito bem da história dessa mulher narrada ali no livro de Josué. Mas o interessante é que Tiago, ao dar o primeiro exemplo, ele usa a pessoa de Abraão, o pai da fé, o pai dos judeus, um homem muito conhecido no Antigo Testamento.
Mas em seguida, Tiago ele vai usar como exemplo Raabe, uma mulher que não tinha uma expressão ali naqueles dias, era uma prostituta, uma meretriz, como diz aqui Tiago. Mas o que Tiago está nos ensinando aqui? Tiago está nos ensinando que essa regra de que nós precisamos crer em Deus e também, consequentemente, realizar obras de obediência é uma realidade para a vida de qualquer seguidor de Jesus Cristo. Assim foi para Abraão no seu tempo e assim também foi para Raabe no seu tempo. Raabe, ela creu em Deus, ela aceitou a palavra de Deus ali através dos espias, mas ela obedeceu a Deus. Ela realizou uma boa obra quando ela então protegeu os espias quando estavam entrando ali na cidade de Jericó. Então a vida de um discípulo de Jesus é assim. Ele crê em Deus, mas ele também testemunha a respeito de Deus. E o verso 26, Tiago continua, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu sei que nós criticamos muito os espíritas e os católicos devido à questão das boas obras. Muitas vezes nós acusamos os espíritas e os católicos de focarem apenas nas boas obras. Mas você já percebeu que em muitas circunstâncias nós, reformados, evangélicos, nós defendemos muito a questão da fé? Nós defendemos tanto a questão da fé que nós deixamos as obras de lado. E não é essa a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus nos ensina que precisa haver um equilíbrio entre fé e boas obras. Esse é o equilíbrio bíblico que a palavra de Deus nos ensina. A fé salvadora vai produzir obras. A fé salvadora, a fé genuína, aquela fé que crê que Deus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, essa mesma fé, ela vai produzir obras ao longo da caminhada desse crente ou desse discípulo de Jesus. E a sua obediência vai transformar as pessoas que estão à sua volta, vai impactar a geração na qual ele vive. Então, que no nome de Jesus, que a realidade das obras seja também uma realidade na sua vida. E que nós, como seguidores de Deus, nós que cremos que Jesus é real, que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, nós não venhamos ficar apenas no âmbito da fé, no âmbito da razão, mas que nós possamos ir além disso. E Tiago, ele faz isso muito bem ao ampliar esse testemunho que nós precisamos ter diante de Deus e também diante dos homens. Para nós finalizarmos o nosso estudo dessa noite, é importante compreendermos que a acepção de pessoas e fé sem obras mostrava a superficialidade dos crentes daquela época. E é por isso que Tiago ele vai abordar esse tema aqui. Acepção de pessoas e fé sem obras mostrava a superficialidade daqueles crentes ali do primeiro século. Infelizmente, hoje, muitas pessoas estão vivendo a sua fé de forma superficial. E o convite de Deus é que nós tenhamos uma vida extraordinária, que faça a diferença, que nós sejamos homens e mulheres que tenham experimentado esse amadurecimento cristão, para que possamos fazer diferença não só onde nós estamos inseridos, mas em qualquer lugar, em todas as áreas da sociedade, para a glória do nosso Deus. Segundo lugar, é necessário nós praticarmos mais a palavra de Deus do que aprender novas doutrinas. Talvez esse seja o ensino mais importante para a igreja do século presente. Nós precisamos praticar mais aquilo que nós já sabemos do que conhecer novas doutrinas. Eu sei que muitas pessoas precisam conhecer o beabá, precisam conhecer as principais doutrinas, mas esse não pode ser o foco exclusivo da nossa vida. Nós precisamos, além de conhecer as doutrinas, nós precisamos também praticar a palavra de Deus. Precisamos ser obedientes. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós já sabemos. E esse é o grande problema da igreja do século atual.
É uma igreja que sabe o que deve fazer, mas não faz. É uma igreja que conhece a palavra de Deus, mas não obedece. É uma igreja que sabe qual é o caminho que precisa andar, o caminho pelo qual precisa caminhar, mas não anda e não caminha por este caminho. E a palavra de Deus, então, é que nós nos tornemos a cada dia praticantes da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Se praticarmos a metade do que nós já sabemos, se a igreja hoje, a igreja evangélica, se ela praticar metade daquilo que ela já sabe, nós viveríamos um grande avivamento. E essa é a vontade de Deus para a sua igreja, que nós venhamos experimentar esse avivamento. E esse avivamento só pode se tornar uma realidade assim que eu e você, como discípulos de Jesus, obedecermos a palavra que nós já conhecemos, essa palavra que já foi cravada nos nossos corações e que já tivemos a oportunidade de ouvi-la tantas vezes. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, e que a sua vida continue sendo para a glória de Deus e que o seu testemunho seja vivo, que a sua fé seja vibrante, não por uma declaração apenas, mas por um testemunho real de quem Cristo é, através do seu exemplo, através do seu testemunho, através das palavras que saem da sua boca. E que tudo que você fizer, a sua fé seja realmente conhecida e que as pessoas possam amar a Deus, conhecer a Deus através do seu testemunho, através da sua vida e do seu exemplo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um estudo, que Deus guarde o nosso coração, que Ele nos livre dessa superficialidade que Deus não tem para nós, que Deus quer que nós fujamos disso, para que nós tenhamos então uma vida coerente com a palavra de Deus. Que a sua vida seja mais profunda, e o mais profundo não é ser apenas ouvinte, mas ser praticante do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor, essa palavra viva, essa palavra que nos transforma, essa palavra que muda o nosso coração. Muito obrigado pelas famílias que estão nos assistindo, que a boa mão do Senhor venha fortalecer cada uma dessas famílias, que a Tua palavra possa alcançar, ó Deus, cada lar, que o Teu Evangelho, ó Deus, possa dissipar todo o poder das trevas, ó Deus, que tem encoberto a vida dos meus irmãos. Ó Deus, que o sangue do Senhor esteja sobre cada família, dê forças para os meus irmãos, ó Deus, vencerem a cada dia, superarem os obstáculos e triunfarem na Tua presença para a honra e glória do Teu santo nome. Guarda, ó Pai, cada uma dessas famílias, livra-os do mal e que a mão forte e poderosa do Senhor continue sobre cada família da nossa igreja e sobre cada família que nos assiste. É que nós oramos, agradecidos, ó Deus, pelo Teu Evangelho e pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, para que possamos sempre obedecer o Teu Evangelho e assim fazer diferença neste mundo. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, tenham todos uma excelente noite e, se Deus permitir, na próxima semana, nesse mesmo horário, pelo canal do YouTube, nós estaremos juntos mais uma vez.